Olá pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal em debate, gênero e relações internacionais. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre o soft power da Coreia do Sul, que tem sido impulsionado por esse fenômeno que é o K-pop, esse estilo de música sul-coreana. Então acompanhem esse vídeo, se inscrevam, curtam e não se esqueçam de ativar as notificações do canal. E aí, o que significa então, né, esse termo soft power? Este conceito ele vai ser desenvolvido ali por volta dos anos 90, que vai significar justamente de que os países não vão utilizar mais apenas de métodos coercitivos para angariar seu poder dentro do sistema internacional. Eles vão gerar uma atração, uma cooptação, que significa um poder suave, que é a ideia, né, de trazer uma imagem positiva dentro do sistema internacional, de fazer uma difusão da sua ideologia, da sua cultura, da sua língua, para justamente trazer benefícios, novas parcerias, novas estratégias, né, no ambiente internacional. Então, basicamente, esse é um conceito que é muito utilizado nos dias de hoje e que vai ser aí um boom, principalmente com o final da Guerra Fria, aonde a gente vai perceber, né, que de fato os países vão, digamos assim, né, focar muito nessas estratégias, nesse âmbito mais diplomático e de gerar, sim, uma atração no ambiente internacional. O que é importante também citar é que ele é um conceito que normalmente muita gente confunde como um conceito sinônimo de diplomacia cultural, aonde o soft power é apenas quando o país vai propagar uma difusão cultural, embora seja o que a gente vai tratar sobre isso, né, sobre a Coreia do Sul. Mas é importante citar que tem países que conseguem, né, captar, né, e conseguir aí, né, trazer aí uma atração para o seu país através, por exemplo, de um comércio. Ou seja, simplesmente por você saber que aquele país é uma grande economia internacional, isso gera uma atração, que é, por exemplo, a China. Ou pensar o Japão, de ser aí um grande polo tecnológico. Isso também, né, gera uma atração. O Japão não faz de métodos coercitivos para trazer essas novas parcerias para o seu país. Somente pelo fato de ser conhecido e dele divulgar que é um país importante no âmbito tecnológico, isso gera atração para outros países e para outros atores internacionais também, como empresas. Pensar, por exemplo, em estabilidade governamental, um bom nível de educação de um determinado país. Isso gera um aumento de intercâmbio, de interesses de jovens estudar nesses países. A diplomacia, o Brasil foi conhecido durante muito tempo por uma diplomacia de neutralidade, de solução pacífica das controvérsias, então é um pouco nesse sentido. E uma das coisas também importantes de falar sobre a questão do soft power é que o soft power, apesar de ser um conceito que traz a ideia de que seria o Estado que estaria fazendo, né, essas estratégias para aumentar o seu poder através de métodos não coercitivos, uma coisa interessante que a gente passa a perceber no sistema internacional é que a partir da internacionalização das empresas, muitas das empresas de determinados países têm contribuído por dessa propagação, dessa atração de difusão cultural de alguns países. E um dos primeiros países a fazer isso foi os Estados Unidos, que ali por volta dos anos 40 e anos 50 a indústria cinematográfica, né, americana, chamada aí, né, conhecida como a indústria de Hollywood, vai justamente propagar muito o American Way of Life, que é o consumo, essa ideia, esse estilo, né, de vida americana, muito voltado por uma ideia de consumo dos seus produtos. Então isso é importante ser citado. Bom, e se eu estou falando sobre soft power, eu não poderia deixar de falar sobre a Coreia do Sul e esse fenômeno que tem acontecido, né, chamado de Hallyu, onda coreana, e que tem justamente sido, né, um fenômeno mundial a partir aí do século XXI, que visa, né, através aí de estratégias governamentais, a realizar justamente essas difusões culturais. E o que é mais interessante é que a onda coreana, o Hallyu, tem se utilizado de estratégias ocidentais para realizar isso.
E aí, fazendo um paralelo, eu não poderia deixar de agradecer os meus orientandos, né? Eu orientei algumas monografias com o tema de soft power da Coreia do Sul. Então, muito obrigada, porque foi uma troca aí de conhecimento. Na verdade, quando eu falava sobre soft power em sala de aula, normalmente eu citava exemplos relacionados aos Estados Unidos, Brasil, falava bastante a respeito do soft power brasileiro ali na época dos anos de 2000, 2003 até 2010, que o Brasil vai utilizar bastante, né, a prática de difusão cultural, enfim. E aí que foi muito interessante, quando eu falava sobre soft power, muitos alunos começaram a trazer, né, esse contexto sobre esse fenômeno, né, que é o fenômeno do K-pop, que é a música sul-coreana que tem justamente propagado muito dessa difusão cultural da Coreia do Sul num contexto internacional. E aí o que acontece é que isso passa a ser, né, algo muito interessante até, né, de a gente pesquisar dentro das relações internacionais. Então, inclusive, eu vou até citar, né, e fazer aí, né, a recomendações de algumas dessas monografias no canal para vocês terem aí um pouquinho de contato, caso vocês queiram ler mais sobre o tema. Bom, e falar um pouco da Coreia do Sul, né, de como a Coreia do Sul ela vai utilizar dessa estratégia de difusão cultural e ser vista hoje como um país desenvolvido, considerado como um país desenvolvido, isso vai sendo realizado ao longo do tempo através de estratégias governamentais. Falando um pouco a respeito do seu contexto histórico, rapidamente, a Coreia, na verdade, ela era um país unificado e que vai ser dividido por causa dessas disputas por zonas de influência que acontece ali no início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e, na época, a União Soviética. E que gera, então, né, um conflito interno dentro do país e que depois, para solucionar, né, e dar uma possível paz na região, o país é dividido, né, a região, desculpa, é dividida em dois países, surgindo Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, né, ali por volta dos anos 50, início dos anos 60, já tendo uma maior estabilidade, então, política, ela vai começar a utilizar estratégias governamentais para angariar o seu desenvolvimento. E aí vai focar muito no contexto da educação. O país ele tinha aí nesse período um nível de analfabetismo muito alto, então vai focar, né, na melhora da educação e também, né, impulsionando isso nas estratégias da indústria, só que numa indústria tecnológica, principalmente aí da indústria de eletrônicos e dos meios de informação. E aí, ao longo dos anos 60 até os anos 70, vai se caracterizando na formação das grandes indústrias que a Coreia do Sul tem hoje. A indústria automobilística, como a Hyundai, Kia Motors, a indústria do setor eletrônico, né, a Samsung, a LG, entre outras indústrias que são as grandes marcas também hoje do país. Ali por volta dos anos 90, a Coreia do Sul ela vai ser impactada pela crise asiática. E uma das formas para se recuperar foi justamente o governo verificar a importância de uma difusão cultural, utilizando também como estratégia ocidental, né, essa estratégia do entretenimento. Só fazendo aí um paralelo que nos anos 90 a Coreia do Sul também abre as portas da sua economia e isso vai ter um grande impacto sobre as questões nacionais e sobre a sua indústria também nacional. Então vai ter muito impacto da cultura americana no país, as marcas americanas, e uma das formas de tentar reverter isso foi justamente incentivar, né, algumas questões culturais, que essas questões culturais não ficassem apenas dentro do país, que elas fossem vendidas para outros países. Então até se fala que a primeira onda coreana, o primeiro Hallyu, ou chamado 1.0, ele começa ali por volta dos anos 90 com os doramas, que são as séries, né, da Coreia do Sul, conhecidas como séries românticas, né, e que vão entrar no mercado chinês. E a partir do momento que entra no mercado chinês, o mercado chinês vai, né, consumir e gostar bastante dos doramas, e isso depois vai ser passado por outros países. Outros países do leste asiático vão também vão começar a consumir os doramas. Eu, inclusive, não tinha muito contato com os doramas e comecei a assistir
E confesso que, né, é interessante porque você visualiza todo o contexto cultural do país, né, as imagens, né, então é muito interessante. E aí, por volta dos anos de 2000, se inicia a segunda onda coreana, o segundo momento do Hallyu, que é principalmente com o boom do K-pop no contexto mundial. Uma curiosidade é que, na verdade, as músicas da Coreia do Sul eram músicas mais calmas, mais românticas ou mais de crítica, música popular coreana voltada mais à crítica à dominação japonesa, enfim. E ele, com a abertura da economia sul-coreana, vai ter um impacto muito forte das músicas ocidentais, rock and roll, jazz, e isso vai impactar muito com relação ao interesse dos jovens, de se interessar por esses estilos musicais. E é justamente ele por volta dos anos 90 que aparece, então, aí os primeiros grupos, ou na verdade o primeiro grupo, né, que é o Seoul Taiji and Boys. Desculpa se eu estou falando errado, gente. Eu vou colocar então até ali embaixo o nome desse grupo, que vai justamente utilizar muito dessas influências, né, das diferentes influências ocidentais, das músicas ocidentais, com o rap, com, né, refrões pop, com movimentos de dança, e ele vai, né, ganhar muito, digamos assim, muito conhecimento, vai ser muito popular ali dentro da Coreia do Sul. Só que isso abre então as portas para outros grupos e os outros grupos começam a aparecer. O que é interessante do K-pop é que, na verdade, o K-pop não é algo que é descoberto, é algo que é fabricado. Então, as indústrias, né, de entretenimento, que é um estilo meio, né, ocidental, né, ou americanizado de se pensar, isso vai impactar, né, no contexto da Coreia do Sul, e algumas empresas começam a perceber que isso, né, vai gerar um grande interesse para outros países do leste asiático e hoje no contexto aí mundial. Então eles começam então a recrutar jovens que começam aí, né, a passar por um tempo de estágio que eles chamam de trainee, e a partir disso depois formar grupos e esses grupos, né, serem divulgados, né, como realmente grupos aí do K-pop. E o que é interessante é que o K-pop ele é realmente um grande fenômeno internacional, porque apesar de a gente estar falando aí, é uma relação meio que público-privada. Essas indústrias de entretenimento que são extremamente fortes hoje na Coreia do Sul, no setor musical, também vão ter grandes incentivos governamentais. E outro aspecto também que é interessante a citar e comentar é que alguns encontros internacionais, o próprio governo da Coreia do Sul já chamou alguns grupos ou integrantes de K-pop, né, para justamente se apresentar nesses encontros, para justamente mostrar, né, essas relações amistosas e essas parcerias e estratégias entre os dois países. Não só isso aconteceu no encontro diplomático com a França, mas também isso aconteceu com o encontro diplomático entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O importante também é que alguns desses grupos têm tentado transmitir algumas mensagens positivas para os jovens. E isso aconteceu com o BTS. O BTS, né, que é um dos grupos que eu até comentei, bastante conhecido no contexto internacional, ele vai discursar no ano de 2018 na Assembleia Geral da ONU, falando sobre a importância do amor próprio, da autoconfiança, e aí justamente trazendo, né, né, um pouco do que ele tratou no álbum, né, Love Yourself, daquele período. E inclusive se tornando o slogan depois da Unicef, né, para uma mensagem para os jovens e as crianças. Inclusive, novamente, né, no ano de 2020, ali em setembro, recentemente, o BTS vai novamente discursar na Assembleia Geral, falando sobre a questão, né, dos impactos aí do que, né, a gente está passando, que é a questão da pandemia, e tentar passar, né, para os jovens e para o mundo um pouco de uma mensagem de esperança de que isso vai passar. E aí é interessante que esse fenômeno do K-pop, ele também é um fenômeno que vem de forma a se propagar e ser conhecido não através da televisão, mas através das redes sociais. O YouTube, o Instagram, o Facebook tem sido um dos grandes instrumentos para os jovens, né, dessa nova geração ter contato justamente com, né, esses estilos musicais. E esse tem sido realmente a grande forma de divulgação, né? E de contato e de inserção desse fenômeno mundial. E aí interessante
é que hoje já se fala em novas ondas coreanas, né? Através do K-pop que gera essa grande propagação, né, da música, que vem aí através de um interesse também da língua, já se fala que agora a gente está falando de uma terceira geração do Hallyu, que tem como objetivo propagar a arte, a culinária sul-coreana, os esportes, entre outros aspectos também, as grandes marcas das grandes indústrias, né? Tanto que boa parte das indústrias, né, sul-coreanas vão patrocinar muito desses grupos sul-coreanos. Então, o próprio BTS ele é patrocinado pela Samsung, pela Hyundai. Também a Fila, que é uma marca de esporte, que era uma marca internacional, se não me engano, uma marca italiana, hoje ela é dominada pela Coreia do Sul, é uma marca, digamos assim, né, comprada pela Coreia do Sul, que também patrocina o grupo. Então é muito interessante a gente ver, né, isso e como, né, esse fenômeno tem trazido então aspectos extremamente positivos ao país. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais alguma coisa sobre isso também nos próximos vídeos do canal. Então não deixem de acompanhar, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aí. Até a próxima. Tchau, tchau.